Olha, se você é daqueles que não acreditam em bruxas, pelo menos bruxas na política, eu recomendaria que desse uma olhadinha no meu blog, polibiobraga.com.br, de hoje, desta quinta-feira, dia 22 de setembro. Aliás, hoje começa a primavera no Brasil todo, hein? É a melhor das estações do ano, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é. Bom, então eu recomendo que deem uma olhadinha nesse artigo que eu estou publicando hoje no meu blog, polibiobraga.com.br, do Alex de Mello. É um professor do Pará. Ele está praticamente ali descrevendo a técnica do golpe de Estado. Como é a técnica do golpe de Estado? Não é aquele golpe de Estado clássico, não. É mais sofisticado. As coisas estão ocorrendo, segundo ele, e segundo eu também, na nossa cara, todos os dias, praticamente desde que assumiu o presidente Bolsonaro. Então, veja quais foram os passos que foram sendo dados desde o início do governo Bolsonaro aí. Em função de quê? Em função do fato de que o presidente Bolsonaro vem tocando para frente um novo ciclo político, econômico e social no Brasil. Bem diferente daquele ciclo político, econômico e social iniciado com a Constituição de 1988, né, que se esgotou porque se depravou a partir principalmente dos governos de coalizão ali que levaram o Brasil a essas falcatruas desvendadas e desmontadas através dos julgamentos do mensalão e do petrolão. É um novo momento. Nós já falamos outras vezes do que significa esse novo momento aí. Nós não vamos nos cansar nunca, mas deem uma olhadinha, vale a pena. Faltou ainda, eu disse para quem me enviou esse artigo para publicar, eu disse para ele, olha, falta ainda uma projeção do que vai acontecer daqui para frente. Nós temos 10 dias até as eleições do primeiro turno. Espero que se liquide isso no primeiro turno. Mas a gente não vai descansar assim tão facilmente, né? Bom, para quem também acha que isso é só a teoria conspiratória, não tem nada disso, não tem como acontecer isso aí, eu recomendo a leitura desse livro aqui, ó. Sonhos Sequestrados. Esse é o Silvio Santos, sim, ó. Vocês sabiam que o Silvio Santos foi candidato a presidente da República em 1989? Nas primeiras eleições diretas depois do regime militar? Ele se candidatou poucos dias antes da eleição. E passou o Lula, passou o Collor, passou o Brizola, passou o Mário Covas, passou todo mundo. Ia ganhar a eleição frouxa. E foi atropelado por quem? Pelo Tribunal Superior Eleitoral. Que está contado, esse Marcondes Gadelha que escreveu isso aqui, Sonho Sequestrado, contando essa história do Silvio Santos. Ele foi candidato a vice-presidente na chapa do Silvio Santos. Hoje em dia ele é presidente ainda do Partido Social Cristão, que apoia o governo Bolsonaro. Então tá. É interessante ouvir o que tem. Eu nem sei o que ele anda falando, Marcondes Gadelha, sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Mas enfim, eu quero recomendar a vocês, antes de mais nada, essas duas leituras, né? Porque, olha, eu acabei de ver a motociata que o Bolsonaro conduziu ali em Belém, no Pará, nessa quinta-feira, dia 22 de setembro, a 10 dias das eleições do dia 2 de outubro. Milhares e milhares de pessoas em Belém do Pará. Uma belíssima cidade, né? Agora que eu estou falando com vocês, de tarde, são quase 3 horas da tarde, ele já está indo para Manaus lá, vai ter uma outra Amazonas, né? Outra motociata. Há pouco até eu falei com o pessoal de Manaus, que lê o meu blog, que me escuta aqui, e a expectativa é grande em relação a isso aí, né? Olha, eu recebo fotos, recebo vídeos, informações através do meu WhatsApp e também do meu e-mail polibio@polibiobraga.com.br. Essas motociatas foram um grande lance do Bolsonaro, né, para manter acesa a chama de apoio a ele.
é um marketing de massa, né? E a motocicleta é um grande achado porque, olha, vocês sabem que motocicleta, exige força da pessoa, né? Muito equilíbrio, né? Uma velocidade, a velocidade, né? É uma reunião de circunstâncias, de circunstâncias da maior importância, né? Não tenha dúvida disso aí, né? Isso incendeia o imaginário popular, né? E ainda mais quando é motociata, aí todo mundo pegando junto, né? As cenas ali de Belém revelam exatamente isso aí, né? Milhares de pessoas nas ruas, centenas de motocicletas, o presidente à frente de tudo isso aí, demonstrando aqui força, equilíbrio, velocidade, competência, né? Isso entra a cabeça dentro das pessoas e não sai dali. E os adversários não podem fazer isso aí, não conseguem fazer isso aí, né? Eles não conseguem sair à rua, né? Então, tudo isso aí é para enfrentar quem? Para enfrentar aquilo que eu chamo de o eixo do mal, né? O sistema, se quiserem, né? O presidente acaba de chegar agora, né, de uma viagem exitosa a Londres, foi aos funerais da Rainha Elizabeth II, e de Nova York, onde pronunciou um outro discurso de estadista em Nova York. Essa mídia que está a serviço do eixo do mal, evidentemente é tradicional, ela tenta desqualificar, né? Vocês vão ler nesse artigo do professor Alex de Mello ali que uma das circunstâncias que permeiam o chamado golpe de Estado em curso é exatamente essa tentativa diária de desqualificação da personalidade do que faz o presidente da República, né? Que tem do lado dele aí, já teria caído se não fosse esse grande apoio popular que ele tem e o respaldo, evidentemente, das Forças Armadas, né? Porque, no demais, o sistema não quer nem saber dele, né? Atualmente ele está sendo fustigado, o presidente já foi fustigado muito pela Câmara dos Deputados, vocês estão lembrados aí do tempo do Rodrigo Maia, quando foi presidente da Câmara, depois foi sendo fustigado aí pelo Rodrigo Pacheco, ainda pela CPI, lembra da CPI do Covid, que tentou de tudo, né, para tentar tocar um impeachment no presidente e não conseguiu. Pelo Supremo Tribunal Federal, e agora a coisa está no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, onde se aloja ali, claro, uma boa maioria dos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal que movem pertinaz oposição ao presidente Bolsonaro, ao seu governo e aos seus aliados ali, né? O TSE vem adotando uma série de represálias à campanha do próprio presidente da República, né? Você sabe, já o TSE já proibiu o uso das imagens de 7 de setembro na propaganda do presidente, proibiu que ele usasse o discurso que ele fez da sacada de Londres, as imagens do presidente nos funerais da rainha. Agora acaba de proibir o uso do discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU. Não vai ficar por aí, né? Tem saído quase tudo isso aí pelas mãos do ministro Benedito, né? Que é aquele que, na posse do novo presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, levou aqueles 3 tapinhas no rosto, amigáveis, do Lula da Silva, seu amigo íntimo, né? Esse homem já tinha que ter se julgado, inclusive, em relação a essas questões que dizem respeito à campanha eleitoral, já devia ter se julgado suspeito, né? Qualquer juiz, mesmo de primeiro grau, né, teria se considerado suspeito, mas ele não, ele fica ali agindo, sempre beneficiando os interesses do Lula e prejudicando os interesses do presidente Bolsonaro, né? Mas a ponta de lança agora do eixo do mal está ali, né? Tá como esteve aqui.
né, no Tribunal Supremo, que acha que eles não fazem, fazem, está aqui, está contado. Está lá. Né, é a ponta de lixo do sistema. Né, reúne ali praticamente todos os beneficiários dos antigos esquemas de corrupção, né, principalmente os empreiteiros, empresas, enfim, os bancões, a grande mídia do dia, a academia, esse pessoal da área cultural aí que estava sempre pendurado lá nas tetas generosas do Tesouro Nacional, os políticos e partidos que se acompliciaram ali nos governos de coalizão, né, promovendo uma corrupção sistêmica, né, tudo isso aí, todos esses aí foram prejudicados, estão perdendo bilhões de reais aí todos os anos, né, e estão organizados, não querem que o Bolsonaro fique aí mais 4 anos, né, mas, enfim, aliás, já que está esta, né, como dizia César às margens do Rubicão, né, a sorte está lançada, né, a sorte está lançada, e a luta continua, né, agora mesmo, só para finalizar esse meu comentário de hoje, dessa quinta-feira aqui, só para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte, a grande oportunidade do povo, inclusive, ir novamente para a rua, como foi no dia 7 de setembro, agora sim é a última cartada, Bolsonaro, né? É no dia 1º, um dia antes das eleições, um dia antes das eleições. E o pessoal da campanha do Bolsonaro já está se organizando para que em todas as 27 capitais do Brasil ocorram, no dia 1º, motociatas, né? Quem não tiver motocicleta, não conseguir organizar motociatas, a campanha do Bolsonaro está pedindo que faça carreata. Pega, nem que seja meia dúzia de carro, vai fazer uma carreata, bota a bandeira do Brasil, faz uma carreata. Né? Como está pedindo que quem puder, toca uma bandeira do Brasil nas janelas, no seu carro. Né? E quem não conseguir fazer motociata ou carreata, que faça um comício, que saia para a rua, que se traje de verde e amarelo. Enfim, é uma grande mobilização nacional no dia 1º de agosto, para que no dia seguinte, nas eleições, nós venhamos a ter eleições limpas e se decida o que se quer para o Brasil, para o futuro, né? Eu sei que vocês sabem o que devem fazer, mas não custa repetir, né? Porque eu já estou fazendo. É isso aí, amigos. Tá frio hoje aqui em Porto Alegre, tempo ruim, de novo.